Olá, tudo bem? Boa tarde. Alexandre, tudo bem? Esposa. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? De saúde, família, como que tá as coisas aí? Chegou? Deu pra sair? Tá saindo o som? Tá ficando, tá bom? Tá? Dá pra ouvir agora. Vocês estão bem de saúde? Tá tudo bem aí? Que bom, que bom. A família, tá tudo bem? Que bom, que bom. Mas com o professor, vocês têm um amigo aqui que tá à disposição para ajudar com muito carinho e muito respeito, tá bom? O que tá acontecendo, gente? Fala pra mim pra poder ajudar. É. Tá. Me fala uma coisa, vocês compraram esse imóvel? Foi de um particular ou um loteador, uma construtora? De quem que vocês compraram esse imóvel? Instrumento particular de promessa de compra e venda. Mas quem vendeu para vocês? É um particular ou uma loteadora, um construtor? Quem que vendeu para vocês? Tá, foi um particular. Entendi. Agora, entendi. Sabe, gente, infelizmente no Brasil é uma realidade, né? 75% dos imóveis são irregulares. Então, a compra e venda de imóvel irregular é muito comum no Brasil. E vai ser sempre assim, é cultural nosso. Só que muitas vezes o advogado corretor, a corretora, ele acaba induzindo o seu cliente a erro porque ele escolhe o contrato errado, por falta de conhecimento, por falta de prática, por falta de especialização. Aí que eu falo, quem faz tudo não faz nada. Não adianta querer atuar no direito previdenciário e no direito imobiliário. São ramos diferentes. Trabalhista e imobiliário, criminal ou tributário e imobiliário. São ramos diferentes, que exigem conhecimentos específicos. Esse contrato que foi feito, esse contrato de vocês, para que vocês tivessem um direito mais amplo, uma segurança jurídica maior, o contrato correto deveria ser o quê? Cessão de direitos possessórios e afins. Por que a cessão de direitos possessórios e afins? Porque é um contrato que pode ser feito por escritura pública, pode ser feito por instrumento particular, ele gera os efeitos que vocês precisam. A posse, 166 direitos. Vocês conseguem usufruir da soma da posse, a cláusula da soma da posse.
Quando o advogado, o corretor, a corretora, ou o próprio leigo, ele acaba optando por um compromisso de compra e venda, promessa, compra e venda, cessão de direitos possessórios não, mas cessão de direitos hereditários, ele acaba caindo no artigo 108 do Código Civil. E o que diz o artigo 108 do Código Civil? Toda transação imobiliária deve ser feita por escritura pública. Então vocês acabam caindo numa situação que gera uma nulidade do contrato. O contrato, por si só, ele pode ser declarado nulo, entendeu? Claro. Ah, chegou a fazer ação no juizado, então. São bisnetos. Entendi. Não é fácil. Agora, me fala uma coisa. Quanto tempo vocês estão na posse desse imóvel? Desde 2018. Outra pergunta importante. Quem vendeu para vocês esse imóvel, essa posse, esse imóvel irregular, essa pessoa vocês conseguem contato ainda? Conseguem conversar com essa pessoa? Essa pessoa está disposta a ajudar ou ela sumiu?
É. Conhecimento sobre o assunto. Tudo que é especialista é melhor, né? Se você pegar um médico, uma médica que é especialista, um cardiologista, um dermatologista, é melhor porque ele estuda aquele assunto, ele aprofunda o seu conhecimento. Quando a gente acaba contratando um clínico geral em qualquer área, a gente vai passar nervoso, porque quem faz tudo não faz nada. Um restaurante é assim, não é? Eu brinco, mas é verdade, né? Você vai num restaurante que faz carne, faz massa, faz peixe, pode fazer tudo razoável. Bom, maravilhoso não vai fazer, porque ninguém faz milagre, né? Não dá para ser especialista em tudo, né? Gente, com muito carinho, vocês têm duas opções. Presta muita atenção no que eu vou falar, porque eu quero o bem de vocês, não quero que vocês sejam enganados. Nem você, nem sua esposa. Vocês não podem ser enganados. Vocês têm a opção de fazer uma ação de rescisão de contrato e acumular essa ação com perdas e danos. Então a pessoa que vendeu para vocês, ela teria que, esse contrato seria rescindido e essa pessoa deveria, né, através da condenação, em regra, ela tem que devolver o dinheiro para vocês, atualizado, corrigido, e vocês vão ganhar uma indenização provavelmente em cima disso. Seria um caminho, seria uma opção. Eu acredito que não é o que vocês querem, porque o que vocês querem é ficar no imóvel. O que vocês querem é resolver essa situação, né, no imóvel. E aí a outra opção que vocês podem usufruir, que é a opção para não perder o imóvel, gente, não tem outro meio, é fazer um uso capião. Fazer um uso capião. Aí vocês vão falar assim, mas professor Júlio, como que eu vou fazer um uso capião se eu tenho a posse só 2018? São 4 anos, né, de posse, vai bater 4 anos. Nós temos no Brasil a possibilidade de usar o Instituto da Soma da Posse. Inclusive eu dei aula hoje na Escola Superior Universitária e falei sobre isso com os alunos da pós, os advogados e advogadas. Vocês usariam a soma da posse. Esse contrato que foi feito para vocês foi um contrato muito mal feito. Muito mal feito. Porque foi muito mal feito. O título está errado, não bate com o objeto, não tem as cláusulas que protegem vocês. Esse contrato, o título já está errado de cara. O título deveria ser cessão de direitos processórios e afins. Esse deveria ser o título. Mas tudo bem. O título está errado, não tem uma cláusula de soma de posse. A gente tem que trabalhar com o que tem. Hoje, o que vocês poderiam fazer para tentar resolver essa situação? Vocês fariam um uso capião, utilizando a tese da soma da posse. Essa soma da posse, ela é legal. Vocês usariam a soma da posse derivada. Essa tese da soma da posse, vocês iriam usar para conseguir fazer uso capião. Vocês têm 4 anos de posse. Quem vendeu para vocês talvez tenha 5, tenha 10 anos, tenha 2 anos. Quanto tempo de posse tem quem vendeu para vocês? Nunca moraram na posse. Entendi. O problema que nós temos aí, que a soma da posse, ela pode ser alegada até no contrato, numa cláusula. Só que o contrato foi tão mal feito que fizeram cessão de direitos hereditários. E cessão de direitos hereditários é um contrato que tem que ter o quê? Escritura pública e anuência de todos os herdeiros. O contrato foi... Tem. Vocês não têm outra opção. A posse, para efeitos de uso capião, a posse que pode ser vendida, pode ser comprada, e a posse que tem animus domini, né, ou a posse qualificada para uso capião, ela pode ser direta, indireta, alternada. A posse que vocês compraram é a posse alternada. Eles não moravam, não residiam no imóvel, mas eles têm. Eles tinham a posse, eles tomavam conta do imóvel, faziam manutenções, né, desse imóvel. Então, o que vocês têm que fazer nesse momento? Hoje, a oportunidade que vocês têm para não perder esse imóvel, regularizar e não perder, é fazer uso capião. Vocês teriam que fazer uso capião do 1238, fazer uso capião
do artigo constitucional, o especial, vocês não podem ter outros imóveis no nome. Vocês têm outros imóveis no nome? Não. Esse imóvel, ele ultrapassa a 250 metros quadrados, que ele é urbano, né? É. Isso. Vocês poderiam utilizar, para não correr risco, vocês poderiam fazer o quê? O uso capião constitucional, especial constitucional, ou constitucional especial, urbano. Mas a posse tem que ser... Então, mas a posse, ela é mansa e pacífica até que tenha uma decisão judicial onde vocês perderam a ação. Hoje nós não temos uma decisão judicial, né? Existe uma ação em andamento. Ter ação em andamento... Então... Entendi. Mas não. Não por quê? Porque a posse ela é mansa e pacífica até que você tenha uma decisão transitada e julgada. Ou seja, existem ações em andamento. Uma consignação de pagamento, a outra ação, que ação que é? Então existe a consignação de pagamento e uma reintegração de posse em andamento, não é isso? Me entendi. Como essas ações estão em andamento, mas elas não, de fato não foram julgadas, não ocorreu o trânsito julgado, vocês podem fazer sim. Vocês podem usufruir do uso capião. Esse uso capião que vocês podem usar, eu usaria, como vocês têm 4 anos de posse, vai bater 4 anos, eu usaria o uso capião constitucional. Uso capião constitucional. Especial urbano ou constitucional urbano, né? Eu usaria esse uso capião. E aí eu usaria dentro desse uso capião a tese da soma da posse, para todos os efeitos, e usaria a tese da posse chamada posse complementar. O que é a posse complementar? É aquela posse no decorrer do processo, entendeu? Vocês, além disso, gente, anota aí que isso é importante, vocês têm que usar a súmula 237 do Supremo. Por que a súmula 237 do Supremo? Porque vocês vão usar esse uso capião em matéria de defesa, entendeu? Vocês vão usar para se defender. Vocês precisam usar esse uso capião para se defender. Vocês vão usar esse uso capião a hora que forem citados na ação de consignação, na hora que vocês forem citados na ação de integração de posse, não a consignação, porque vocês que são autores, né? Vocês vão fazer o que nessa ação? Vocês vão alegar o uso capião em andamento. Vocês vão trabalhar com o uso capião para se blindar, como um escudo protetor, como um guarda-chuva, entendeu? Vocês não têm outro meio, né, de regularizar esse imóvel senão esse. Tem que fazer isso para ontem. Não adianta também fazer atrasado. Tem que tentar. Tentar salvar o imóvel, né? Mas que isso? Não pode existir desse jeito. Pelo amor de Deus. Não tem sentido. Na verdade,
Não tem sentido. Não, não tem sentido. Porque, porque quem é proprietário pode até fazer a ação de arbitramento de aluguel, a ação de extinção de condomínio, mas vocês têm que se defender, vocês não podem... Vocês fazem uso capião, um exemplo. Aí nesse uso capião vocês fazem ele bem feito, robusto, e vocês vão usar esse uso capião em matéria de defesa. Vocês vão se defender com esse uso capião. Vocês vão alegar esse uso capião aonde? Vocês vão alegar lá na contestação da reintegração de posse. Porque vocês não fizeram a contestação da reintegração de posse ainda. Vocês foram citados já? Eu olho sim, só que já está atrasado esse uso capião, hein? A estratégia que está sendo adotada está errada, hein, gente? A estratégia está bem errada, está bem fraca a estratégia. Quando vocês perceberam o litígio, a confusão, vocês já deveriam ter feito uso capião, usando a tese da soma da posse e da posse complementar. Porque a hora que vocês fossem citados da reintegração de posse, vocês iriam usar o uso capião já distribuído, vocês iriam alegar esse uso capião dentro da contestação, não fazer dentro da contestação, que seria um outro erro, entendeu? Fala o número do processo pra mim que eu quero entrar, eu quero olhar esse processo aí. Eu tô achando que tá muito bagunçado isso, hein? Fala pra mim. Zero, zero. Ok. Zero, zero, 40. Eu quero de reintegração de posse. Pode falar. 0024. Ok. Ok. 61. Ok. 819. 0210. Gente, com muito carinho, viu? Vocês já demoraram muito para fazer esse uso capião, né? Já deveria ter feito antes da ação da reintegração de posse ou antes da citação da integração de posse. Mas tudo bem, não dá para chorar o leite derramado, né? Mas agora, independente de quem vai fazer esse uso capião, vocês têm que fazer. E não é um uso capião meia boca, copia e cola de internet, não. Tem que ser um uso capião bem feito, bem elaborado, judicial, não tem nada de cartório, tem litígio. Esse uso capião vocês vão fazer o quê? Vocês vão, na verdade, conduzir esse uso capião, pode ser o constitucional urbana, pode ser o especial urbana, tem que alegar a súmula 237. Aí vocês vão fazer o quê? Lá na reintegração de posse, vocês vão avisar que tem uma ação de uso capião em andamento. Na verdade, vai ter que analisar, porque se avisar lá, pode ser que eles também acabam se habilitando ao processo de uso capião para tentar jogar um balde de água fria no uso capião de vocês, entendeu? Mas não pode demorar muito. Na verdade, já passou do prazo, né? Já era para ter sido feito. Quando a gente escuta, alguém vai fazer a integração de posse, tem que fazer os capião antes. Agora,
É isso. A verdade é uma, a verdade é uma só. Tem muita gente falando besteira sobre o uso capião. Falando que só pode fazer uso capião se o imóvel não tiver 250 metros quadrados ou 50 hectares. Não é verdade. Tem 36 espécies de uso capião. Eu posso fazer uso capião superior a 250 metros quadrados se for urbano, 50 hectares se for rural, mas depende do que? Da espécie que eu vou escolher. Tem 36 espécies, modalidades, tipos. Então não é todo uso capião que não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Então tem muita bobagem, hoje em dia muita bobagem sendo falada no Instagram, nos meios das redes sociais, pessoas que ligam uma câmera e saem falando, só que não entende, né, sobre o assunto. Não tem o que falar. Tem que fazer. Na verdade, já perdeu o time, né? O uso capião tinha que ser feito antes da ação de integração de posse ou antes da citação. Mas ainda dá para fazer, porque a posse continua sendo mansa e pacífica. Boletim de ocorrência não tira a posse mansa e pacífica. Notificação judicial ou extrajudicial não tira a posse mansa e pacífica. Ações distribuídas e não julgadas também não tiram a posse mansa e pacífica, entendeu? Pode falar, pode falar. Claro. Não tem sentido. Vocês foram muito mal orientados, né? É, não tem sentido. Vocês têm a posse há 4 anos, nós temos os campeões de 5. Tem a posse complementar, que é aquela posse do decorrer do processo. Tem a soma de posse que vocês poderiam ter utilizado. O contrato está mal feito, mas vocês poderiam fazer prova. A soma de posse, o ideal, ou ela é originária ou derivada. Eu recebo dos meus pais e faço uso capião no meu nome. Ou eu compro a posse de alguém com uma cláusula de soma de posse e faço uso capião no meu nome. Nesse caso de vocês, que o advogado não soube fazer o contrato, porque está errado o contrato, não é compromisso, errou feio o contrato, nesse caso vocês poderiam consertar como? Fazendo várias declarações. Declaração, nome completo, RG CPF, declaro para todos os fins de direito que ele vendeu a posse para ele e ele que foi o vendedor da posse tinha a posse há 10 anos, 5 anos, 2 anos, ou seja, eu conserto essa soma de posse, porque na soma de posse, qual que é o grande segredo? Eu preciso fazer prova da posse de quem me vendeu, entendeu? A orientação foi bem errada, bem equivocada, né, gente? Qual que é a primeira ação? Essa ação que eu já abri aqui, que eu já achei, essa ação de integração de posse, eu já consigo já achar as outras, tá? Tá.
É, na verdade, onde está o erro? São erros constantes, né? O primeiro erro, de fato, é o contrato que está mal feito. Vocês compraram a posse, vocês não compraram os direitos hereditários. Quando você compra os direitos hereditários, vocês acaba restringindo a forma de regularizar esse imóvel, e vocês acabaram, quer queira, quer não queira, fazendo um contrato que tem vários requisitos, várias formalidades. Então, aí está o primeiro erro. O segundo erro foi ficar pensando muito para fazer os capião. No Brasil, eu posso fazer os capião com menos de um ano de posse, com menos de um mês, com um dia só. Basta eu usar o quê? A tese da soma da posse. Ou originária, porque eu recebi dos meus pais, ou derivada, porque eu comprei através de um contrato de gaveta, um instrumento particular, com uma cláusula de posse. É o mundo ideal. Quando eu não tenho isso, eu vou ter que fazer o quê? Fazer prova da posse de quem me vendeu, para conseguir salvar essa soma da posse. Além dessa tese soma da posse, que é uma tese já reconhecida, aparece no Código Civil, no enunciado 494 da Quinta Jornada de Direito Civil, existe a possibilidade hoje também de utilizar a posse complementar. Então, vocês têm 4 anos de posse. Vocês vão pedir a posse complementar, que seja reconhecida a posse complementar. Se essa ação judicial de uso capião demorar 1 ano, pronto. 1 mais 4, 5. Você já tem 5 anos de posse para conseguir ter sucesso na demanda de uso capião, entendeu? O processo que está em seguida, na verdade, vocês vão fazer uso capião alegando a súmula 237 para se defender contra a ação processória, que está em andamento, né? O interessante é pagar, porque vocês pagando, vocês demonstram boa fé, entendeu? Agora, outro detalhe importante, eu já fiz até uma pergunta, né? Se era possível entrar em contato com o vendedor, né? Mas ele já sumiu, não tem como acontecer isso, né? É impossível, né? Entendi. Eu sempre falo que não dá, muitas vezes, para atender o telefone, que nem eu, particularmente, eu dou aula todo dia. Então eu não consigo, se você me ligar no meu telefone, eu não consigo atender. Eu nem atendo, para ser sincero, porque não dá. Então o que eu peço? Que ligue no telefone do escritório, telefone fixo, ou no WhatsApp do escritório. Por quê? Porque eu não vou sair daqui sem responder. A Sara, que cuida da minha agenda, né, toda a equipe aqui, eu não saio sem responder. No máximo no dia seguinte, na parte da manhã, eu vou responder. Então tem isso também. O problema é que muito advogado acaba passando o seu contato pessoal e não consegue atender, porque até 50 processos você consegue. Passou de 50 processos, você não consegue mais. E se você não ultrapassa 50 processos, algo está errado, é sinal que você não trabalha tão bem. Você pode ser atencioso, mas não é conhecedor da matéria, né? Como, perdão? Não é reintegração, não. Os capião. Vocês têm que fazer, não tem jeito, viu, gente? Já está fora de time, né? Era para ter feito antes, mas ainda dá para usar ele como uma defesa, entendeu? Dá para usar. Esse uso capião, olha que interessante, vai regularizar o imóvel e vai salvar vocês, a chance, né? Deixa eu só analisar, porque eu sou muito sincero, eu nunca vou fazer um serviço para vocês que eu não tenho a chance de ganhar. Eu prefiro não fazer. Eu prefiro ter a amizade de vocês e o respeito do que assumir uma ação que eu não tenho chance de ganhar, entendeu? Eu tô analisando aqui para ver qual que é o andamento atual do processo de integração de posse. Porque se a gente perceber que já está na fase de decisão, aí não dá. Eu estou olhando aqui, ele tem um monte de folha, né? Agora um detalhe importante, já está pacificado, o uso capião que exige justo título e boa-fé é o ordinário. O ordinário é o uso capião de 10 anos. O uso capião especial urbana, nós temos um entendimento hoje que não exige o justo título de boa-fé.
Nós temos um entendimento aqui. Então, vocês têm porque vocês têm o contrato de gaveta, né? Esse imóvel, a uso campeão especial urbana, ela tem alguns requisitos objetivos. Esse imóvel não ultrapassa 250 metros quadrados, né, gente? Não, né? 240, tá certo. Vocês usam para moradia, né, própria e familiar? Tá. Não tem outro imóvel, né, no nome, nem rural nem urbano. A lei não exige o justo título nem a boa-fé nesse uso capião. Então daria para vocês, por parte, né, dos pretendentes ocupantes. Já está pacificado isso. A lei não exige justo título nem boa-fé por parte dos ocupantes, dos pretendentes. Então não precisamos recortar, não precisamos provar isso, né? Então já é uma salvação. Agora, essa audiência de justificativa, ela existiu? Ela aconteceu? Foi marcado. Quando tem audiência, as partes elas devem comparecer também, entendeu? Houve um pré-cadastro da audiência de justificativa e justificação e um pré-cadastro da audiência de instrução e julgamento. Vocês ficaram sabendo disso? Vocês vão ter que fazer os campeões, gente. Vocês têm os requisitos, vocês têm a posse, mansa e pacífica, ânimos domo. A posse vocês têm desde 2018. Para consertar o lapso temporal de 5 anos, vamos usar a soma da posse e a posse complementar. A posse é mansa e pacífica porque vocês não perderam a ação. A ação está em andamento em integração de posse. E vocês são autores da ação de conciliação de pagamento de pagamento, que vocês são os autores. Então não há que se falar que perdeu a posse mansa e pacífica. E o animus domini, que é o terceiro requisito, o terceiro pressuposto dos campeões, vocês têm. Vocês têm porque vocês se sentem donos desse imóvel, entendeu? Agora, esse uso campeão tem que ser artesanal. Vocês vão ter que trabalhar com a súmula 237 do Supremo para se defender e vão ter que trabalhar também com o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Ainda dá para ganhar sim, gente. Ainda dá. Agora vocês viram que a liminar ela foi indeferida, né? Foi. Eles pediram a reintegração de posse em liminar. Antecipada. A tutela antecipada para reintegração de posse. O que aconteceu? Ela foi indeferida porque vocês têm a posse antiga. A posse mais de ano em dia é uma posse antiga, não é uma posse nova. Então ela foi indeferida. Eu vou ser sincero, vocês estão aí ainda porque o outro lado também está perdido, hein? Olha que show de horrores, né? Pois eu falo, o direito imobiliário tem um show de horrores. O advogado fez a ação errada, tinha que ser reivindicatória e não ação possessória. O advogado das partes do outro lado, de quem alega ser dono. Então errou a ação. Usou uma ação que atinge o mesmo objetivo, mas mais demorada, mais cansativa. Pediu tutela antecipada para desocupação, mas a posse é velha, então errou de novo, porque era arbitramento de aluguel. Vocês erraram porque o contrato não era compromisso, promessa, compra e venda, cessão de direitos hereditários, tinha que ser cessão de direitos possessórios e afins com uma cláusula de cessão de direitos, com uma cláusula de soma de posse. Então outro erro. Mais um erro, vocês não fizeram uso campeão até agora, já era para ter feito.
Então, na verdade, é um show de horrores, hein? O uso capião não cabe quando existe locação em comodato. Não cabe, porque não tem um animus domini. Não é o caso de vocês, então daria para bater nessa tese, né, que a alegação é uma alegação leviana, então uma alegação que não faz jus. Outro detalhe, não é empréstimo de parente, né? Então eu vejo, eu não sei se vocês perceberam, mas parece que a inicial de reintegração ela é um copia e cola, né? Até a história não está batendo. Vocês chegaram a ler essa peça? A história não bate. Não tem nada a ver de parentesco, né? Acabe os emprestei o imóvel pro meu irmão. Dá para ele fazer os capião? Dá. Se não é comodato e não é locação, ele tem a posse qualificada. Agora, se for comodato ou locação mera tolerância, não dá para fazer os capião. Até dá, mas não vai ganhar. Então, a tese usada na inicial está errada. Vocês estão dando sorte. Na verdade, vocês estão dando sorte porque vocês... É um show de horrores, né? O operador do direito do lado de cá está errando, mas o operador do lado direito de lá também errou. Errou bastante, entendeu? Pede para o advogado, pede para ele fazer os capião, gente. Entendi. Desculpa a tosse aqui, viu, gente? Mas que eu dei aula ontem, falei muito hoje, que eu tô com um calo na voz aqui. Desculpe aqui a tosse, tá? Na verdade, o uso capião, não existe isso. Não posso fazer uso capião porque a posse não é mais pacífica. A ação não foi nem decidida ainda. Hoje em dia, nós tivemos uma mudança. O Superior Tribunal de Justiça ele julgou várias situações. Nós temos uso capião de herdeiro pode fazer uso capião, uso capião de vaga de garagem, uso capião de apartamento. O ex-companheiro, a ex-companheira, o ex-cônjuge, ele pode pedir uso capião de imóvel em condomínio após o divórcio. Tem aquele uso capião de abandono de lar, mas tem uso capião que pode ser feito de forma originária, né? Ou seja, eu posso fazer uso capião porque a companheira ou o companheiro foi embora de casa. Então eu tenho a posse exclusiva e a gestão exclusiva desse imóvel. Então nós tivemos uma mudança muito grande em relação a esse assunto do uso capião. Hoje existe uma abertura assim, porque o imóvel regular compensa para todo mundo, entendeu? Deixa eu só ver mais um processo, porque eu preciso ter uma chance de pelo menos 50% para atuar aqui. Se eu não tiver, eu não gosto de atuar, porque aí eu vou perder a ação, vocês vão ficar chateados comigo. Então, atuar em caso que não dá para fazer nada, com muito carinho e muito respeito a vocês, eu não vou fazer isso por dinheiro nenhum, porque o que vale é a honestidade, né? Vocês têm a planta e o memorial descritivo desse imóvel? Não. Tá. Meu Deus. Existem algumas causas, né, impeditivas para você fazer uso capião. Você não pode fazer uso capião quando você é tutor, curador de alguém, dessa pessoa que foi interditada. Você não pode fazer uso capião quando você aluga um imóvel porque você é inquilino, no lapso temporal de locação, na relação locatícia. Vocês não podem fazer uso capião se o imóvel foi emprestado ou possui mera tolerância. Não é o caso de vocês nunca alugaram ou tiveram esse imóvel emprestado. Vocês entraram no imóvel já comprando a posse, né? Não é isso? Não tem contrato de comodato, não tem contrato de locação, né?
Entendi. É porque eles alegam que na reintegração que vocês estão aí por mera tolerância. Que eles ficaram sabendo, mas não entraram com a ação rapidamente porque, não, a gente foi deixando eles lá. Não existe isso, né? Não existe isso não, né, gente? E não tem uma notificação em relação a isso, vocês não assinaram nada não, né? Entendi. Não, vocês podem fazer uso capião para regularizar esse imóvel, pode fazer uso capião e deve para se defender, para salvar o imóvel, usando a súmula 237. E o imóvel, quando vocês adquirem ele através de uso capião, então amanhã vocês ganham a ação. Esse imóvel está no nome de vocês. Vocês podem vender. Não é porque vocês fizeram uso capião que vocês não podem vender mais, entendeu? Vocês podem até vender hoje, se vocês quiserem. Só que aí vocês venderiam esse imóvel irregular. E aí, normalmente, a pessoa não quer comprar, ou se comprar, paga muito pouco, né? Pode, pode. Nós podemos comprar um imóvel irregular e vender. Qual que é o contrato que possibilita isso? É a cessão de direitos possessórios e afins. Eu sempre falo para os alunos, né, muito corretor de imóveis, corretor, advogado, advogada, que não é da área e não conhece, a compra e venda de imóvel é compra e venda. Promessa, compromisso não é. Quando eu compro ou eu vendo um imóvel irregular, é cessão de direitos possessórios e afins, entendeu, gente? Nunca não existiu isso, né? Nunca deixaram vocês morar. Nunca foi mera tolerância, né? Hoje o que vocês podem fazer, tem 36 espécies de uso capião, 36 tipos. Daria para usar do artigo 1238, mas essa soma de posse que vocês estão me falando, eu não estou confiando muito não. A pessoa que vendeu para vocês vai saber quanto tempo de posse ela tinha. Vocês sabem me dizer quanto tempo de posse ela tinha? Quem vendeu para vocês? Isso. Porque se essa soma de posse ela está comprometida, então é melhor usar uma soma menor. Usa o uso capião constitucional urbana, a soma de posse que vocês precisam é questão de meses só, e usa a posse complementar, entendeu? De 36 espécies. Tá. Entendi. Passaram a ter o acesso. O uso capião tem pelo menos 7 etapas. A primeira etapa que vocês têm que fazer para uso capião tem que juntar os documentos. Documentos, conta de água, luz, tributos, né, IPTU se for o caso, fotos, imagens, comprovantes de pagamento, notas promissórias. Então você vai juntar as provas. A segunda etapa, você vai escolher um advogado, advogada da sua confiança, que seja um especialista,
Depois, vai escolher o procedimento, a terceira etapa. No caso de vocês é judicial, não é extrajudicial porque tem litígio, né? Tem iminência de litígio. A quarta etapa seria vocês fazendo o levantamento dos confrontantes, lado direito, lado esquerdo, os vizinhos do fundo. Depois fazer o levantamento de quem são os proprietários, através da certidão de propriedade atualizada. A sexta etapa seria fazer uma topografia, contrata um topógrafo e faz uma topografia, faz uma planta, melhor descritivo, para vocês levantarem o tamanho do imóvel, né, o real tamanho, a situação fática do imóvel, através da planta e melhor descritivo. Isso chama topografia. E a sétima etapa seria, de fato, vocês conseguirem arcar com as despesas. Taxa judiciária, se for judicial, no caso extrajudicial, seria os emolumentos, escritura pública, que é obrigatória, e depois o registro. Então essas seriam as etapas para vocês fazerem o campeão judicial ou extrajudicial, entendeu? Vocês têm esses documentos? Tá.